Participação de atletas transgêneros no esporte, um assunto que tem gerado discussão no meio esportivo e na mídia nos últimos meses. A polêmica não é uma novidade, mas ganhou evidência desde que Tiffany Abreu, jogadora do vôlei Bauru, se destacou como uma grande pontuadora da Superliga Feminina de Vôlei. Ela é a primeira mulher transexual a participar da competição. Tiffany nasceu homem e passou pelo processo de transição de gênero por meio de tratamento hormonal e cirurgia de redesignação sexual entre 2012 e 2015. Fora dos espaços esportivos, algumas pessoas têm opiniões sobre o assunto e outras relatam dúvidas. Toda a sociedade deve respeitar a pessoa que é trans. Eu sou uma mera química, então não sei muito falar sobre isso. Olha, eu acho que perfeitamente ela pode participar. Eu não tenho como dar uma opinião embasada, assim. Penso que ela está apta a jogar o vôlei feminino. Creio que tem os prós e os contras, mas eu não tenho muita opinião formada. Uma das principais questões do debate é a possível vantagem de mulheres trans sobre outras atletas cisgênero, principalmente por causa da força física. Segundo o professor do curso de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia, Wagner, os fatores biológicos não são os únicos a serem levados em consideração ao analisar a performance do atleta trans. Ele também explica que, cientificamente, não há comprovação sobre uma vantagem física expressiva. As questões ambientais, as questões de treinamento, elas também são fatores determinantes, né, na performance de um atleta de rendimento, né? E dos poucos estudos que a gente tem conhecimento sobre, que vão problematizar, né, os ganhos ou não sobre desempenho a partir de questões biológicas de atletas transmulheres, eles não são conclusivos, mas eles, né, nos demonstram, né, uma tendência a que essas atletas, elas, depois do processo de hormonização, elas passam a ter um desempenho, né, inferior aos seus pares cisgênero. Por exemplo, né, com o processo de supressão da testosterona, a gente também tem uma diminuição no nível, né, de desenvolvimento da força muscular, a questão, né, da velocidade dessas atletas, no caso de velocistas ou de que participam desse tipo de prova, tendem a diminuir, né, e uma das pesquisadoras que vem desenvolvendo estudos, né, nessa linha é a professora Joanna Harper, né, uma estudiosa norte-americana. Então, os estudos dela vêm trazendo indícios científicos de que não há, né, uma vantagem tão significativa, né, no plano biofisiológico de atletas trans que passam por um processo de acompanhamento, né, de terapia hormonal e de cirurgia de redesignação sexual. De acordo com Neiva Flávia, professora da Faculdade de Direito da UFO, as discussões a respeito da questão trans na justiça brasileira são recentes. O único direito de transgêneros em termos de jurisprudência é a possibilidade de mudar o nome de registro. As pessoas trans com cirurgia de redesignação está pacificado o direito à retificação de registro. Mas, para aquelas que também não fazem a cirurgia, o que a gente entende que é óbvio, isso é um direito, né? A lei, o direito, a justiça não pode impor alguém que faça uma cirurgia que é, inclusive, de grande risco. Mesmo as pessoas que não fazem a cirurgia de redesignação também podem retificar seu registro. Nós temos uma ação no STF, em brevíssimo tempo será julgada e eu tenho certeza que será esse o entendimento. Então, podemos afirmar que, em breve tempo, a modificação de gênero, alteração de gênero, com a consequência jurídica de retificação de registro civil do nome do gênero, será uma realidade no direito brasileiro a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal. Neiva ainda explica que, por causa do pouco avanço sobre o tema no Supremo Tribunal Federal, outros desdobramentos em setores específicos da sociedade ainda estão sem definição, como no caso do esporte. Para a professora, determinadas situações precisam começar a serem pensadas. Um homem foi cis durante tantos anos e aí se torna uma mulher trans. É uma mulher cis e se torna um homem trans. Como é que nas outras áreas do direito eu lido com isso? Por exemplo, no esporte, qual é o impacto do hormônio da testosterona na força, né? E quando é que esse hormônio que é inibido para uma mulher trans deixa de ter impacto no físico para que a gente possa dizer que ela compete igualmente como uma mulher. Na Previdência, quanto tempo contribuiu como homem cis, como mulher trans, como é que eu conto esse tempo, por exemplo? Uma mulher trans que vá se casar com cirurgia de redesignação, é o dever dela informar o parceiro, não é dever, como é que fica isso? Então, o desdobramento de todas essas questões, nós vamos começar esse estudo agora. Particularmente eu e um companheiro de pesquisa, vamos enfrentar esse ano todas essas outras, esses desdobramentos, né?
para que a gente possa ter uma orientação mais clara e evitar a discriminação. Externamente ao Brasil, o Comitê Olímpico Internacional, COI, permite a participação de pessoas trans em competições oficiais. Uma recente alteração determinou o fim da obrigatoriedade da cirurgia de redesignação. Também estabeleceu que nos 12 meses anteriores a qualquer competição, mulheres transgênero não podem ultrapassar a quantidade de testosterona em 10 nanomol por litro de sangue. Wagner lembra que a polêmica ultrapassa os aspectos biológicos e promove uma discussão importante sobre inclusão e representatividade. Essa discussão, ela demonstra que não é mais possível não falar sobre essas questões. A gente precisa avançar, inclusive no sentido ético, do direito de participação e acesso, de garantia e permanência em todos os espaços sociais. Quando a gente fala em esporte de rendimento ou esporte na prática de lazer, isso é uma política pública que deve ser garantida para pessoas cisgênero e pessoas transgênero. Então, eu acho que a perspectiva é a gente fomentar mais o debate, produzir mais conhecimento e contribuir para um processo de inclusão de pessoas transgêneros dentro do contexto social como um todo. Dentro da UFO, as discussões sobre trans e esporte já ganharam fôlego. Dentro da Universidade Federal de Uberlândia, ano passado a gente teve uma discussão movimentada pelos alunos de graduação em Educação Física sobre a participação de atletas universitários transgêneros dentro das competições esportivas. Eu acho que isso é um avanço muito grande no sentido de fomentar essas discussões. E se a gente chegar futuramente a uma evidência científica que no plano biofisiológico, apesar do processo de supressão hormonal, esses e essas atletas teriam vantagens em relação aos seus pares cisgêneros, a gente rumar para um outro plano. Então, como incluir, dada a necessidade de todos e todas terem a oportunidade de acesso ao esporte, tanto como prática de lazer, quanto prática de atuação profissional e laboral. Então, o fato desses estudantes trazerem esse debate já demonstra um avanço significativo no próprio pensamento dos jovens que estão em processo inicial de formação, de pensarem em temáticas sociais que estão postas no nosso contexto de convivência e que precisam ser refletidas.